Na escola, nos é ensinado que a intervenção do governo, mais especificamente o New Deal, o programa de resgate promovido por Franklin Delano Roosevelt, salvou a economia da Grande Depressão, depois que durante 4 anos, o então presidente Herbert Hoover, retratado como um ferrenho defensor do liberalismo, ignorou os apelos para salvar a economia, pois o mesmo acreditava que o livre mercado iria fazer o seu papel. Neste vídeo, mostraremos como tudo isso não passa de uma enorme mentira. O vídeo de hoje é patrocinado pela Morgantes Metais, uma empresa focada em oferecer metais e joias preciosas de alta qualidade a um custo acessível. No mundo de hoje, em que a perda do poder de compra se tornou uma constante, encontrar formas de preservar o seu patrimônio e se proteger das instabilidades geradas por políticas econômicas irresponsáveis se tornou uma necessidade básica. Ao longo da história, nenhuma classe de ativos mostrou melhor capacidade de realizar tal feito como os metais preciosos. E com a Morgantes Metais, você descobrirá que comprar ouro e prata cabe no seu bolso, sendo a única no Brasil a vender barras de prata de 1 grama. Mais do que ouro e prata, na Morgantes você também encontrará joias diferenciadas, além de serviços como gravações a laser, purificação de metais preciosos e pedidos personalizados. Confira mais no site morgantes.com e use o cupom ECONOFÁCIL para ganhar 5% de desconto na sua compra. Herbert Clark Hoover foi um político americano que serviu como 31º presidente dos Estados Unidos de 1929 a 1933, ocupando o cargo durante o auge da Grande Depressão. Hoover, desde cedo, teve um forte viés progressista, como ficava evidente em seus escritos na época de sua formação universitária. Durante a Primeira Guerra, ele atuou como diretor da US Food Administration, no governo do democrata Woodrow Wilson, chegando a propor impostos sobre lucros excessivos. Anos mais tarde, como secretário do Comércio dos Estados Unidos, no governo de James Harding, Hoover chegou a afirmar que fortunas excessivas são uma ameaça à verdadeira liberdade. A passagem de Hoover como diretor da US Food Administration durante o governo Wilson o tornou extremamente famoso, principalmente nos círculos progressistas, que viam ele como a resposta para os anseios de um futuro mais coletivista na América. Ainda durante o governo Wilson, em meio à eclosão de uma crise econômica severa, Hoover defendeu a adoção de medidas como a criação de um salário mínimo, a redução da jornada de trabalho e a imposição da igualdade salarial entre homens e mulheres. Hoover acreditava que o individualismo implacável havia gerado a miséria que assolava a minoria pobre do país. Seu posicionamento o levou a se candidatar à presidência em 1920, com pleno apoio da ala progressista americana. Inicialmente, era uma candidatura independente, então ele ingressou no Partido Republicano, mais conservador, que, como era de se esperar, o renegou pelo seu posicionamento mais à esquerda. A imprensa descrevia a abordagem de Hoover como uma terceira alternativa entre o capitalismo desenfreado e o socialismo. Ao mesmo tempo, Hoover declarava que o laissez-faire estava acabado, o que não deixa de ser irônico, já que décadas mais tarde ele seria culpado pela maior crise da história, justamente por supostamente defender o livre mercado. Apesar de ter sido preterido dentro do partido, Hoover acabou ganhando o cargo de secretário do Comércio em 1921 por ter apoiado nas primárias Warren G. Harding, que acabou sendo eleito presidente dos Estados Unidos. Entretanto, as posições progressistas de Hoover e sua recente conversão ao Partido Republicano geraram uma forte oposição à sua nomeação. Em 1928, Hoover se candidatou novamente, mas dessa vez ganhou a eleição para presidente dos Estados Unidos. Todavia, já em seu primeiro ano de governo, ocorre a quebra da Bolsa de Nova York e tem-se início a crise que viria a ser conhecida como a Grande Depressão. Antes de mais nada, é necessário dizer que a doutrina do laissez-faire, ou seja, do livre mercado, era a política tradicional adotada nas depressões americanas até antes de 1929. Ainda nesse contexto, é necessário esclarecer também que esse período foi caracterizado pela popularização de teorias intervencionistas, como principalmente a teoria keynesiana. Hoover, por sua vez, deixava evidente a sua crença de que a origem da crise consistia na queda dos preços e dos salários, e por esse motivo, todas as medidas tomadas por ele ao longo de seu mandato visavam combater esses dois pontos. Sua ênfase no combate à queda dos preços e salários era tão forte
que, ao contrário dos conselhos de economistas, a quem ele chamava de reacionários e liquidacionistas, ele se orgulhava em afirmar por diversas vezes que o seu governo realizou o mais gigantesco programa de combate a uma crise econômica da história americana. Hoover gostava de se vangloriar em seus discursos por ter sido o primeiro presidente americano da história a de fato combater uma crise econômica. E Hoover de fato agiu de maneira rápida e incisiva desde o início, o que de cara lhe garantiu sinceros elogios da imprensa. A seguir, vamos relatar algumas das medidas tomadas por Hoover durante o seu mandato para combater a severa crise que afligiu o país. Assim que assumiu o governo, Hoover criou um órgão chamado de FFB, ou Conselho Federal Agrícola, o qual, durante a Grande Depressão, foi responsável por gerir a política de controle de preços de itens básicos, fornecendo aos produtores uma compensação financeira para sua não produção, com o objetivo de impedir a queda nos preços desses itens através da diminuição de sua oferta. Dentre algumas medidas tomadas pela FFB durante o governo de Hoover estavam a derrubada de plantações, o incentivo à não utilização de terras produtivas e até mesmo a morte de animais. Já em novembro de 29, Hoover tomou uma série de medidas para incentivar a expansão das obras públicas no país, como modo de estimular a economia. Ao longo dos anos seguintes, Hoover continuou promovendo uma série de obras públicas, incluindo a aprovação da Lei Emergencial de Assistência e de Construção, que liberava fundos para projetos de obras públicas em todo o país. Já de início, a intenção prioritária de Hoover era congelar os salários, impedindo que eles caíssem, e ele fez isso através da convocação de todos os maiores empresários do país para uma série de conferências em que o objetivo era instá-los a não demitir e a não reduzir salários, o que foi prontamente atendido. Ainda no intuito de gerar escassez de trabalhadores para aumentar os salários, Hoover usou os imigrantes latinos, principalmente os mexicanos, como bode expiatório para a crise, e assim ele proibiu a imigração e realizou um expurgo de imigrantes, mesmo aqueles que tinham sua situação legalizada, no que ficou conhecido como a repatriação mexicana. As estimativas de quantos foram repatriados variam de 500 mil a 2 milhões de pessoas. Hoover também decidiu que seria uma boa ideia taxar agressivamente mais de 20 mil produtos importados, dando início a uma guerra comercial global, sacrificando assim os produtores nacionais que dependiam de exportações. Apesar de inicialmente o governo Hoover não ter criado um programa de auxílio ao crédito, o Banco Central americano, desde o primeiro momento, aumentou consideravelmente a liquidez do sistema bancário, aumentando a quantidade de reservas e facilitando o acesso à sua janela de redesconto. O presidente Hoover, vendo a atuação do Fed durante os primeiros estágios da crise, louvou a existência do Banco Central, o qual havia sido criado há apenas 16 anos. Entretanto, não tardou muito para o governo também promulgar as suas medidas de incentivo ao crédito, como a criação do RFC e do Sistema de Bancos Federais de Empréstimos Habitacionais, que até hoje exercem uma função de extrema importância no sistema bancário americano. Além disso, Hoover também criou a Lei Glass-Steagall, projetada para expandir o crédito bancário e que também segue válida até os dias atuais. Como consequência do esforço do governo em salvar a economia, rapidamente o governo americano saiu de uma condição fiscal positiva para o maior déficit das contas públicas da história até então. A dívida nacional, como uma fração do Produto Nacional Bruto, aumentou de 20% para 40% durante os 4 anos de governo Hoover. Para compensar a elevação desordenada de gastos do governo, Hoover realizou um aumento extorsivo da carga tributária do país através da Lei das Receitas, sobrecarregando ainda mais o setor privado e a população como um todo. Em 1932, Hoover perde a eleição para Roosevelt, que assume o governo e tem como sua principal proposta o New Deal. O New Deal nada mais era do que um programa econômico marcado pelo extensivo planejamento central, incluindo o estímulo aos salários e aos preços, a expansão do crédito, o apoio a empresas fracas e o aumento nos gastos do governo na forma de subsídios ao desemprego e às obras públicas. Ou seja,
exatamente tudo o que Hoover já havia feito nos 4 anos anteriores. Mas então, o que explica a súbita melhora da economia americana após o New Deal? A resposta para essa pergunta você encontra neste gráfico. Assim que assumiu o poder, em março de 1933, a primeira medida de Roosevelt foi decretar um feriado bancário e logo em seguida emitir a Ordem Executiva 6102, o primeiro passo para o fim do padrão ouro nos Estados Unidos, já que ele não apenas proibia a posse do ouro, como também encerrava a conversibilidade do dólar em ouro para cidadãos americanos, o que permitiu ao Fed expandir artificialmente a oferta monetária agressivamente, encerrando os 4 anos seguidos de contração da oferta de dinheiro na economia, iniciados em 1929. A redução de preços é algo necessário para a recuperação econômica, pois a diminuição dos custos de produção, que ocorre de maneira mais acelerada, permite que as empresas voltem a ter lucro e voltem a contratar após o período de reajuste. Ao combater a queda dos preços e salários durante a recessão, Hoover minou a lucratividade das empresas, como ele mesmo reconheceu, apesar de ter morrido sem entender a relação entre esse fator e a persistência do alto desemprego e do crescimento negativo da economia. Ao impedir que os preços se reajustassem enquanto a oferta monetária se contraía, Hoover impediu que a economia se recuperasse, acentuando e prolongando a crise. Então, ao contrário do que prega o nosso falido sistema educacional, não foi o Estado que salvou a economia, mas sim o Estado que jogou a economia naquela que se tornou a maior depressão da história, pelo menos por enquanto. Se você gostou do conteúdo, então deixe o seu like, inscreva-se no canal e considere se tornar um membro do Econofácil. Assim você ajuda o nosso canal a crescer e o nosso conteúdo chegar a cada vez mais pessoas.